Shabbat Shalom, vamos estudar a Parashot, as duas Parashots dessa semana, que é a Parashá Matot e a Parashá Maaseh. E essas porções vêm trazer para nós vários ensinamentos e grandezas sabedorias do Eterno. Vamos começar pela Matot. O que significa Matot? Matot aqui diz assim, que Moshe convoca El Rashi Hamatot Livne Israel. Ele convoca os matot, as cabeças dos matot. Matot é cajados. Na tradução em português, coloca-se a cabeça das tribos, mas na verdade, no original, está convocando os cabeças dos cajados. Por que cajado? Porque cada líder possui um cajado. Assim como Moshe possuía um cajado, Aharon possuía um cajado, e cada príncipe, cada líder da tribo também possuía um cajado. O que significa esse cajado? O cajado ele tem um significado de alguém que consegue emitir como é que eu posso dizer, as ordenanças do Eterno para um grupo. No caso, o cajado, ele significava alguém que trazia, através daquele instrumento, as obras do Eterno, a força do Eterno para um grupo. Então, o cajado, ele também ficava na mão de pastores. Por quê? Porque ele liderava as ovelhas através daquilo. Batia nas ovelhas, puxava as ovelhas. O cajado, ele tinha várias funções. Tinha uma função de julgamento, né, que era dar pequenos tapinhas para as ovelhas não saírem do caminho. Tinha a função de restos, de cuidado, de misericórdia, porque também, quando a ovelha estava para cair no precipício, ele usava o cajado para trazer a ovelha para trás novamente. Ou seja, o cajado ele tinha várias funções. Tinha a função de determinar uma severidade, como também determinar uma bondade, uma misericórdia. E também aquela pessoa que possuísse um cajado, esse cajado que tivesse os nomes sagrados, esse cajado também emitia, além de uma força humana, uma força sobrenatural vinda do Eterno, através das letras sagradas escritas nele. O cajado que Moshe possuía tinha o nome sagrado de 72 letras, que é o nome que puxa a emanação de Atzilut, do mundo mais alto, né, da emanação mais alta do Eterno. O cajado de Moshe, por possuir essas letras, esse nome, ele fazia os milagres. Através do cajado, Moshe fez as 10 pragas no Egito. Através do cajado, Moshe continuou fazendo milagres do Eterno no deserto. Então, cada príncipe também tinha o seu cajado, né? E a cabeça do cajado, ou seja, aquele que era o dono do cajado, que era o que possuía o cajado, foi convocado, entende? Então, cada pessoa que foi convocada ali, naquele momento, era a pessoa que tinha mais elevação espiritual, porque ele tinha esse cajado. Então, era um grande tzadik. Essas pessoas que estavam no deserto, meus irmãos, eram pessoas muito elevadas. Aí a gente fala, mas por que eles erravam tanto? Já comentamos, porque eles precisavam ser espelho para nós. Então, por isso, o Eterno determinou que eles errassem assim. Tudo é o Eterno. Tudo é o Eterno. Mas a elevação espiritual deles era imensa. Eram pessoas elevadíssimas. Muitos sábios nas letras sagradas, na Kabbalah, na Torá. Eles eram muito sábios. Eles vestiam de luz, né? E perderam e revestiam novamente, perdiam e revestiam novamente. Tudo para nos ensinar que a gente tem como retornar, como a gente tem como fazer techuvá. Não importa qual buraco que a gente caia. Então, Moshe convoca eles, né? Pede para eles, ensina para eles a questão do voto, né? É muito importante a gente aprender a questão do voto. Não, Yeshua fala, não faça voto. Mas se você for fazer voto, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque o voto é como se você estivesse colocando um pecado sobre si. Enquanto você não cumpre aquele voto, é como se você estivesse com aquele pecado em stand-by.
O homem, ele tem uma severidade ainda maior que a mulher. Porque o homem, se ele, a partir de 13 anos, né, se ele fala uma promessa, se ele fala um voto, ele tem que cumprir aquilo. Ninguém pode tirar aquilo dele, a não ser um tribunal de 3 juízes, né, 3 rabinos, para que ele venha confessar, dizer que não tem como cumprir aquele voto que ele fez sem pensar, e aí o juiz vai absolver ele daquilo. Mas se ele não tiver esse din, esse beit din, né, ele não tem como se livrar. Já a mulher, antes de casar, o pai dela tem como livrar ela. Vamos supor, a mulher, ela faz um voto. O pai escuta. Durante 24 horas, o pai pode dizer: epa, anulado, anulado, anulado. Pronto. Aí ela não leva nenhum tipo de julgamento do Eterno se não fizer o voto, porque o pai anulou. Assim, quando ela se casa, essa atitude pode ser feita pelo marido. O marido pode anular o voto da esposa. Aí a mulher que não tem sabedoria e discernimento vai dizer assim: ah, então, olha só, que preconceito, que machismo, a mulher pode ser, o voto da mulher pode ser desfeito, do homem não pode, por quê? A gente não. A misericórdia do Eterno com a mulher é grande demais. Então, esse cuidado, né? Por quê? Porque a mulher, ela tá ligada à coluna da esquerda, né? A coluna, a Biná, a Gvurá. E a gente, por estar ligada a isso, no nossa raiz da nossa alma, muito forte, nós podemos lidar com esse, claro, isso é bom porque a gente pode lidar com isso melhor, com a dor, com a restrição, a gente lida melhor com isso, mas também a gente pode, por conta de ser tão forte dentro de nós, na hora de um estresse, na hora de um nervoso, a gente ou na hora de uma empolgação, a gente falar uma coisa e depois a gente pensar bem e falar, vixe, não era bem isso, e aí já falou. Então, por conta disso, a mulher recebeu essa misericórdia de ter como anular o voto, ser anulado pelo pai ou pelo marido. Né? Isso é uma misericórdia do Eterno com a mulher. Isso é um mimo do Eterno. Nunca pense que nós somos discriminadas, minhas irmãs. Pelo contrário, nós somos cuidadas, muito bem cuidadas pelo Eterno. Amém? E aí segue a Paraxá, né? Com a formação de um exército, 1.000 homens de cada tribo, né? 1.000 homens de cada tribo, 12 mil no total, foram convocados para ir até Midian e destruir Midian, matar todos lá, por conta do que Midian fez com Israel. E aí o que acontece? Eles vão, Pinhas é o líder e matam todos os homens, matam Bilam, né? Matam Bilam e voltam de lá com as mulheres, as crianças e os animais. E Moshe vai encontrar com eles fora do acampamento, para não contaminar o acampamento, né? Que eles têm que ficar fora, fazer todo aquele processo de purificação por causa das mortes, usar a água com as cinzas da vaca vermelha, tudo isso. Então, Moshe vai encontrar com eles fora do acampamento. Quando Moshe chega lá com Elazar e vê que eles trouxeram as mulheres, Moshe fala: por que vocês trouxeram essas mulheres? Foi por causa dessas mulheres que Israel sofreu. Elas também têm que morrer, o julgamento também tem que vir sobre elas. Então, elas também são mortas, as mulheres. Você fala os meninos também. E por que extermina os meninos? Porque os meninos contêm a semente do povo de Midian, né? Então, por conta disso, porque eles têm a semente, para que aquela semente seja exterminada totalmente, Midian acabou dali, acabou Midian, não tem mais Midian. Por conta de que os meninos foram mortos e ficou as meninas que não conheceram homens, ou seja, não tem semente de Midian dentro delas, então elas poderiam sobreviver, porque elas estavam puras, né, desse tipo de coisa. Então, preste atenção, tudo é símbolo, tudo tem um porquê. O que é Midian? Né? Quando fala exterminar Midian, mate a semente de Midian, né? O que é Midian? Então, o que Midian traz? Midian traz o descaso total com a divindade, o eterno. Midian trouxe o quê? Idolatria. Midian trouxe o quê? Trouxe adultério. Midian trouxe transgressão.
Midian quis afrontar Moshe Rabbeinu quando a Cosbi entrou no arraial, ela queria ir atrás de Moshe, né? Ela não foi para pegar contaminar um príncipe de uma tribo, não. Ela queria acabar logo com o cabeça. Ela queria destruir a cabeça de Israel, né? Então Midian é essa coisa aí. Então Midian deve ser destruído. E foi, né? Ficou apenas as meninas que não tinham semente e então Midian foi destruído. E do gado, né? Aqui vem toda essa explicação aqui, o que foi feito do gado. Cada uma parte dele foi dividido, né, entre as 12 tribos, sendo que tirou uma parte dele também para a 13ª tribo, que é Levi, que é o serviço divino, para o serviço divino, né? Então, foi permitido que de Midian o gado fosse utilizado. Porque tem povos que o Eterno não permite que o gado seja utilizado. E por que de Midian foi permitido? Porque existe uma questão das almas dos animais. E de Midian, as almas dos animais não estavam contaminadas. Poderiam ser utilizados. Já em Jericó, quando chegar lá em Jericó, até os animais tinham que ser destruídos. Porque as almas que estavam dentro dos animais tinham que morrer, que eram almas perversas, certo? Isso é para um outro momento a gente explicar com mais detalhes, certo? Então, no capítulo 32, Reuven e Gad, os cabeças de Reuven e Gad, vêm até Moshe pedir para não entrar em Eretz Israel, pedir para morarem a leste, antes do Jardém, do Jordão. Olha que coisa terrível. Eles queriam ficar fora da terra de Israel, ficar fora da redenção. A terra de Israel, meus irmãos, o símbolo dela é redenção, certo? É o final, né, de tudo. É o ticum final, é a redenção. Então, eles preferiram o quê? Um local onde criava o gado. O que eles estavam preocupados? O que Reuven e Gad estavam preocupados? Em criar os animais, em fazer riqueza material, né? Muito mais do que espiritual. Moshe ficou abismado com aquilo. Mas Moshe, como a gente sabe, Adonai, né, ele não força ninguém a nada, né? A pessoa tem um livre-arbítrio para escolher entre o bem, seguir a vida, ou seguir o mal, seguir a morte. Então, Moshe permite, sendo que eles, antes deles se estabelecerem ali, eles entrassem com seus irmãos na Eretz Israel e conquistasse a terra. Porque ali ia ser conquistado na espada. Yud-He, Vevav-He, o Todo-Poderoso, que mostrou sua face de milagres no deserto, ele ia agora voltar a mostrar a face de Elohim. E Elohim, como é que é Elohim? Elohim é assim, eu vou, Adonai, o Eterno vai lhe ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Essa é a face Elohim, a face Gevorá do Eterno. Então, é esse Elohim que entraria em Eretz Israel com o povo. E para isso o povo tinha que usar a espada. E aí o Eterno ia pelejar junto com eles. Eles não estariam sozinhos. Mas não seria por milagre, como no deserto, que o pão caía do céu. Não, agora eles tinham que plantar. O Eterno ia descer a chuva e ajudar eles. Eles plantavam, o Eterno fazia chover. Entendeu? Assim, é como hoje. Hoje a gente está do mesmo jeito. A gente tem que plantar, o Eterno desce a chuva. Hoje não está assim como no deserto, o Eterno, como abriu o mar vermelho. Não. Pode acontecer? Pode ocorrer milagres. Mas o trabalho do Eterno conosco é através da face Elohim, certo? Que é o lado da Gevurá do Eterno. Então, eles preferiram ficar fora, né? E olha para você ver como eles falam aqui no versículo 16 do capítulo 32. E chegaram-se a ele e disseram: edificaremos aqui currais para nosso gado e cidades para as nossas crianças. Olha, primeiro eles falam do quê? Do gado. Depois eles falam das crianças deles. Eles colocam os bens materiais acima das famílias deles. Olha que coisa terrível. E Moshe disse, vamos ver agora o que Moshe responde.
aqui no versículo 23. Não, mas se não fizerdes assim, ou seja, se vocês não for lá fazer primeiro a conquista da terra, é, estareis em pecados contra o Eterno, e saber que o vosso pecado vos alcançará. Certo? No versículo 24, Moshe fala: portanto, edificai cidades para vós e para vossas crianças, e currais para vossos gado, e que a vez prometidos cumprireis. Então, olha só, a visão de Moshe é o contrário. Moshe, ele primeiro pensa no ser humano, pensa na pessoa, pensa na criança, pensa deles mesmo. E depois nos bens materiais, no gado. Entendeu? Isso é uma lição para nós. A gente está colocando na frente, nos nossos pensamentos, o trabalho, o dinheiro, a conquista dos bens materiais e deixando nossa família de lado? Porque eles aqui já tinham deixado a redenção de lado. Aqui eles já tinham a redenção, já tinham abrido a mão, aberto a mão para a redenção. E ainda estava colocando em primeiro lugar o gado. Né? Então, Moshe está ensinando para eles. Primeiro vocês vão fazer casa para os seus filhos morar. Depois vai fazer curral para o gado. Primeiro você vai cuidar de sua família, primeiro você vai cuidar de você, para depois cuidar de animal, para cuidar do bem material que você tem, né? Das riquezas materiais. Então, esse ensino aqui da Parashat Matot. Quando Moshe convoca eles lá, os cabeças dos cajados, como eu falei, isso traz para a gente uma referência das mesmas formas quando Yaakov Avinu estava próximo a falecer, já deitado no leito, para morrer, e convocou os 12 filhos. É uma referência. Moshe chama eles, e Moshe fala das promessas, certo? Quando Yaakov Avinu chama os filhos, ele chama para quê? Ele chama para poder falar do que ia acontecer no final dos tempos. Porque Yaakov Avinu, ele teve, naquele momento, ele teve uma conexão com Raya. Raya é a parte da nossa alma que é tipo uma aura, fica fora de nós, ela não entra em nós, porque ela é muito poderosa, nosso corpo não é capaz de absorver esse poder. Então, nossa alma, a gente tem 5 níveis. O nível Nefesh, que fica no sangue, no fígado. O Ruach, que fica no coração, no fôlego. A Neshama, que é a luz que está dentro da cabeça, aqui no osso luz, aqui no cérebro, aqui atrás. E fora de nós, porque ela é muito forte, muito elevada, é a Raya, que é como se fosse a aura, fica ao redor de nós, e a Yerida, que é a parte da nossa alma que está ligada diretamente com o Todo-Poderoso, o Eterno Altíssimo, bendito seja Ele. Então, ela nem aqui está, ela está lá em cima com o Eterno, está Yerida, ou seja, está unida com a luz do Eterno. Então, Yaakov Avinu, ele chegou no nível que ele absorveu Raya. Raya entrou dentro dele. E ele viu como ele absorveu Raya. Ele entrou no mundo de Beriá, no mundo da criação, que é onde Raya, a raiz de Raya. E lá ele teve a visão do futuro. Ele viu o que ia acontecer com os filhos dele no futuro. Ele viu Mashiach, ele viu a redenção futura, ele viu tudo. E aí ele chamou os filhos para contar. Quando ele chamou para contar, ele não conseguiu contar para os filhos. Ele deu brachot para os filhos, bênçãos. E nessas bênçãos tem algumas coisas assim que a gente consegue pegar, mas não é quase nada do que ele queria. E na Torá oral, no Talmud, Yaakov diz assim: por que eu não consigo falar o que eu estou vendo, o que eu vislumbrei? Eu não consigo falar para eles. Será que meus filhos eles não têm mérito para receber? Então, Yaakov pensou nos nomes dos filhos dele, e ele percebeu que não tem nenhuma letra ret, letra 8, e nem a letra tet, que é a letra 9. Não tem nem a letra ret, nem a letra tet nos nomes dos filhos de Jacob. E quando você junta ret com tet, dá a palavra ret, que é pecado. Então ele falou: não, eles têm mérito, eles não têm pecado. Mas então, o que será? Porque eu não consigo falar para eles essa brachá. Aí, esse futuro que eu estou vendo.
Aí ele olhou para os nomes deles de novo e ele viu que nos nomes deles também não continha formado daquelas letras todas, não conseguia formar a palavra, como é que eu posso dizer, do futuro, de ver o futuro, de receber o futuro naquele momento. Eles tinham que viver o agora e não o futuro, eles tinham que viver apenas agora. Eles não tinham essa capacidade, não tinham o vaso, não tinha uma vasilha, eles não tinham um recipiente para receber essa luz. Muitas vezes a gente não recebe algo que a gente está querendo tanto do eterno, a gente está querendo porque a gente não tem a capacidade de receber aquilo. Então, os 12 filhos não estavam prontos para receber. Ainda não era o momento deles receber. Por isso que o Eterno não permitiu que Jacó contasse. Mas por que então o Eterno permitiu Jacó saber? Mas Jacó não poderia passar para ninguém. Por que isso? Não é uma angústia a gente saber uma coisa e não poder passar para outra pessoa o que a gente sabia? A gente ficar com aquilo dentro da gente e não poder soltar aquilo? É angustiante? Por isso Moshe convoca os 12 cajados, os 12 cabeças do cajado, e diz para eles o seguinte: quando vocês fizerem uma promessa, cumpra. Por quê? Porque Jacó vindo chamou os filhos para contar o futuro e não pôde contar para eles. Não pôde dizer para eles aquilo, porque não era, eles não estavam é, preparados para aquilo. Então, qual foi o problema aí? O problema é você fazer uma promessa que você não tem como cumprir. Fez uma promessa, mas só que chegou na hora, não teve, não é nem o que ele queria, mas não tinha como fazer aquilo. Não estava permitido para ele fazer. Então, vamos ter cuidado. Quando a gente for fazer qualquer promessa, por mais que a gente tenha boa intenção, não, eu quero prometer aqui para você que eu vou te ajudar em tal coisa, eu vou fazer isso para você, mas pense se você realmente vai ter capacidade antes de você falar, se você vai ter condições realmente de fazer aquilo. Caso salvaguarda diga o seguinte: se o Eterno permitir, se o Eterno conceder, se o Eterno deixar que aconteça, eu faço. Certo? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Né? O cuidado de não fazer uma promessa sem antes pensar milhares de vezes se aquilo realmente é viável, se eu realmente vou ter capacidade de fazer, certo? E agora eu quero falar um pouco também sobre essa questão de pecado, né? Porque mas foi sem querer, eu fiz a promessa e eu não imaginava, como Jacob, por exemplo, né? Não pensou antes, falou antes de pensar. Eu vou contar para vocês coisas do futuro. Acabaram não conseguiu contar. Não porque ele não queria contar, mas ele não teve, Adonai não permitiu que ele contasse. Então, isso foi um pecado, foi a gente chama isso de pecado. Então, o pecado é aquilo que eu ou você comete sem querer. Uma coisa que a gente faz contra a Torá, contra a vontade do Eterno, sem querer, a gente não tinha nenhuma intenção de cometer uma transgressão e comete. Isso é pecado. Aí existe o avon. O avon é quando você faz uma transgressão consciente. Tipo assim, eu sei que eu não posso prometer e não cumprir, certo? Meu marido não está em casa, meu marido eu só vou ver meu marido ver ele, eu só vou conseguir ver meu marido 24 horas depois, ou então, mesmo se ele estiver em casa, eu não sei se meu marido vai dizer não para o que eu prometi. Ele pode simplesmente falar, ela vai fazer, ela disse que vai fazer, né? Então, tipo assim, eu tô arriscando, vou falar e eu tô falando isso aqui porque eu quero que aquela pessoa fique bem comigo, então eu vou prometer isso aqui para ela. Já faz consciente de que aquilo vai dar errado e que vai pecar. Isso é o avon, certo? Isso aí é já um segundo nível de pecado.
certo? Então a gente viu reto, que é sem querer, que é esse que era Israel, é que ama Israel, o povo de Israel, deve não, vamos falar a palavra deve, mas que ainda pode, né, cair, porque foi sem querer, mas infelizmente a gente acontece de fazer outras, né? Então, tem um reto, tem um avon, que é esse com consciência, e tem um pior, que é o pecha. O pecha é o crime. O que é o pecha? O pecha é o seguinte: eu vou fazer isso aqui que é errado, eu sei que é errado, mas eu vou fazer porque eu quero que essa pessoa se dê mal, eu quero prejudicar aquela pessoa, eu vou prejudicar ela, eu quero que ela seja prejudicada. Isso é o crime, é o peixe, é pior. Então, o julgamento para o reto é um, o julgamento para o avon é outro, e o julgamento para o peixe é outro mais severo. Daí a gente vai recebendo os julgamentos mais severos. E tem um outro que eu não me lembro o nome em hebraico, eu vou procurar, meus irmãos, vou deixar na descrição do vídeo. Eu sei que esse é o pior de todos. Eu não me lembro o nome dele em hebraico, mas ele é uma questão que a pessoa, vou só explicar o que é. A pessoa, ela se desliga da luz, ela simplesmente quer ir contra a luz, que o crime é a pessoa que quer ir contra o próximo. Certo? E o outro, esse último aqui, ela quer ir contra o eterno. Ela diz assim: eu não quero mais. Eu viro um ateu. Uma pessoa que vira as costas para o eterno. Fala: não, eu quero fazer isso aqui de que é errado, porque eu não estou nem aí para a luz divina, para o eterno, para nada. Eu não quero saber. Eu quero mais é que, entendeu? Que é o mal do eterno, que deseja o mal para o Criador. Então, esse é o pior de todos. Né? Então, a gente tem 4 níveis de pecado. Vamos pedir ao Eterno que a gente pare no primeiro, né? Que é o sem querer, que é o que a gente não devia nem ter, mas infelizmente a gente é falho e acontece, né? Então vamos vigiar, né? Essa porção traz todas essas sabedorias para nós. Vamos vigiar para que a gente pare no primeiro, que foi o que aconteceu com Jacob Avinu, e Moshe trouxe a retificação nessa paraxá, chamando os 12 representantes, como os 12 filhos lá na cama do pai, e dizendo para eles: olha, não faça como o nosso pai Jacob fez, não faça. Quando você fizer uma promessa, cumpra. Cumpra a promessa. Mesmo sem querer, porque não teve uma avaliação prévia, não erre. Né? Então, Moshe sempre cuidando do povo, como um pastor que cuida das ovelhas. Assim era Moshe Rabbeinu. Assim era Yeshua, que quando chamou seus discípulos, disse para eles, contou para o povo, ó, contou lá no Sermão da Montanha, como a gente está estudando. Ele chamou todo mundo e disse o quê? Ó, não faça promessa nenhuma, não faça, porque Yeshua, ele sabe que a gente é falho. Ele viu, ele sabe o que aconteceu com Yaakov Avinu. Ele sabe de tudo, Yeshua, ele sabe que a natureza humana é muito falha. Então, ele nos deu uma ordenança, ele fez uma cerca da Torá para nós, nosso Rabino Yeshua. Ele só não faça promessa nenhuma. Não faça. Quando a gente for falar assim, amanhã eu tenho que ir tal lugar, eu vou com você, Blineder, sem promessa. Estou falando que eu vou, mas sem promessa. E seja sua palavra sim, sim, não, não. Se você vai, você vai. Se não vai, não vai. Faça uma avaliação prévia, ver se realmente você consegue. Se não conseguir, falou sem promessa. Eu vou tentar, vou fazer o máximo possível de eu conseguir. E seja a nossa palavra, sim, sim, não, não. Não vou, não vai. Vou, vai. Vou fazer, faça. Não vou fazer, não faça. Agora sobre a Parashat Maaseh, para continuar esse estudo das Parashiot deste Shabbat, desta semana, né? Então, vamos ver. Na Parashat Maaseh, nós vemos que o povo começa a descrever os locais onde o povo passou. E cada local desse é uma especificação das 42 jornadas da nossa alma. E significa uma correção que a alma de Am Israel está recebendo. Uma correção da alma de uma jornada saindo de Mitzrayim, saindo do Egito, saindo do ego, saindo da escravidão, saindo de uma prisão da alma, do pior abismo, para a redenção, que é a terra de Israel, como foi dita na outra
na outra paraxá. Então, o primeiro local é Ramsés. E esse primeiro local, ele é representado pela letra Aleph. A letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, que representa o eterno, né? Porque o eterno é um e Aleph é um. Então, Ramsés, esse lugar onde ficou acampado, ele é o significado Ra. Ra é a palavra mal. Messes. Isso significa a separação do bem e do mal, saindo dos ambientes negativos para os ambientes positivos, que seria o quê? A jornada até a terra de Israel. Então, sairíamos começaríamos essa separação. A queda, meus irmãos, aconteceu lá no Gan Eden, através do quê? Da ingestão do fruto. Aquele fruto fez o quê? Fez com que se misturasse dentro da alma do homem e da mulher o bem e o mal. O mal antes era separado, ele era externo, ele era a serpente fora de Adão e Havá. Quando Adão e Havá come, a serpente faz o quê? Reveste essa carne que está revestida de nós. Nossa alma está presa dentro da carne. Essa carne é o mal. Ou seja, o Etzhará, a inclinação para o mal, é esse revestimento. Então, a gente tem que tirar isso de nós. Não é para poder, literalmente, destruir o corpo. Não. Sim, tirar a compreensão, tirar a compreensão não, aumentar a compreensão e perceber o que é o mal dentro de nós e fazer essa separação. Então, esse primeiro acampamento do povo é para começar a fazer isso, para começar a separar o bem do mal. Ramsés. Ramsés é o Ra, que é o mal, do povo Amsés. É para retirar o bem, Ramsés, do Ra, do mal, certo? É para separação. Certo? A próxima parada se chama Sukkot, representado pela letra Bet. O Bet é o que? É a primeira letra da Torá, a primeira letra da criação. E isso faz o quê? Faz com que vai começar a entrar o quê? A luz, uma sombra de uma luz, né? Começa a entrar, um brilho de uma luz começa a entrar na alma do povo de Israel, na nossa alma, nessa caminhada. Essa luz que foi dito no Bereshit, no início, né? No Bereshit, com a letra Bet, né? Foi que iniciou o que? A criação de tudo através do que? Haja a luz. Então, através dessa luz de amor e certeza incondicional de que o eterno é a verdade, é o bem, isso começa a quebrar a clipaco, isso começa a quebrar esse revestimento, isso começa a trazer a transformação dentro de nós. Então, nesse segundo acampamento, que é Sukkot, é isso que acontece. Sukkot é uma tenda, né? Uma sucá, que onde a Shekhinah começou a cobrir o povo de Israel. E a Shekhinah é a presença divina, trazendo essa luz de amor, de certeza incondicional, que a luz é a verdade, a luz é o bem, a luz do eterno. Baruch Hashem. O terceiro lugar, o terceiro acampamento, representado pela letra Gimel, a terceira letra, é Eitan. Eitan tem as iniciais de Al-Tirami Pahad, que é não tenha o medo, ficando consciente de todos os nossos medos mais profundos, sem medo de fazê-lo. Ou seja, começar a vencer o medo. Qual é a oposição do amor? O medo é a oposição do amor. Fala, não a oposição do amor ao ódio, não. A oposição do amor é o medo, porque o medo paralisa. O medo faz com que você fique não tenha certeza de ir além, porque você fica travado, o medo trava. Então, esse local foi para fazer esse trabalho nas pessoas, tirar o medo deles, aquele medo que eles tinham, né? O medo de viver, o medo de andar, o medo de seguir, o medo de ir até o eterno, de sair da escuridão. Perder o medo de enfrentar a situação, de amar o eterno e de ser amado pelo eterno. Procurar dentro de si, procurar dentro de nós. Nós somos o povo de Israel. Nós estamos nessa jornada. Vamos procurar dentro de nós
Qual o medo que a gente tem? Porque eu tenho medo de recitar o Shema, eu tenho medo de falar hebraico, eu tenho medo de ser judeu, tira isso de você, separa esse medo de você, arranca isso de você. O amor vai fazer esse trabalho, o amor é o oposto ao medo. Ame o eterno. Quando você começa a amar o eterno, o medo vai sair, o medo vai embora. O amor lança fora todo o medo, está escrito. Então, no quarto acampamento, a letra Yud, que é Pi Hahirot, que é a boca da liberdade, né? Vai trazer o ensino de liberdade da má língua, liberdade da Lashon Hara, do oponente em cima de nós, uma das causas principais de despertar o julgamento em nossas vidas. Então, nesse acampamento, no quarto acampamento, a letra Yud vai trazer a compreensão de nós nos libertarmos da Lashon Hara. A Lashon Hara é o que mais causa sofrimento para nós, para o povo de Israel, para nossas almas. Por quê? Porque a boca, a língua, ela carrega a morte e carrega a vida. Se eu uso a língua para o mal, a língua Lashon Hara para o mal, né? Eu vou matar. E se eu mato alguém, mato como eu posso dizer, eu mato a pessoa, eu mato o que ela é. Eu falo dela como e destruo ela com a minha boca. Eu destruo essa pessoa. O que eu estou fazendo? Eu estou causando um assassinato. E o assassinato, a gente sabe pela Torá, que ele é julgado com morte. Então, a minha boca pode atrair morte para mim. Então, nesse acampamento de Piharot, a gente tem a boca da liberdade, ou seja, se libertar da Lashon Hara, se libertar da língua má, se libertar de assassinato e se libertar dos julgamentos severos do Eterno. Próximo acampamento, o quinto acampamento, está sobre a letra Tav e se chama Mará. Mará significa amargo, onde as águas não eram potáveis, significa águas amargas. Águas representa os ensinamentos da luz. A água não potável são os sistemas de crenças errados que temos, que parecem ser espirituais. Olha só. Então, quando a gente chega nesse momento das nossas vidas, dessa jornada espiritual, que cada um de nós estamos fazendo, como Am Israel, povo de Israel, a gente tem que começar a se libertar daquelas crenças erradas, daquelas águas não potáveis, ou seja, as águas amargas que a gente recebeu antes de receber a Torá, que é a água pura, a água viva, né? E que essas águas, elas, quando você olha, ela parece água potável. Quando você põe na boca, é amarga. Ou seja, a gente tem que se libertar de ensinos e crenças erradas, coisas que desvirtuam, que tiram do caminho da verdade, tiram do caminho da Torá. O que é que Moshe Rabbeinu fez para que essas águas voltassem a ser doces? Jogou um pedaço de madeira. Quando a gente sabe que na Torá, quando está escrita madeira, a referência é a árvore da vida, ou seja, a própria Torá. Né? Então, a Torá vai nos libertar da mentira. A Torá é a verdade. A Torá vai tirar a mentira de nós. Então, nesse acampamento de Mará, a gente tem que fazer essa purificação. Entrar com a Torá. Me ensinaram que eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer X. Vamos ver se na Torá X pode fazer. Aí você olha na Torá, não pode ter. Então, pronto, já fez uma retificação, já tirou da amargura e trouxe água potável para tomar, certo? Então, próximo acampamento, o sexto acampamento, está representado pela letra Tzadik e se chama Ilem, que é o acrônimo de Avinu Yaakov Lo Met. O patriarca Jacó não morreu, reconectado com a semente da imortalidade. Então, quando você chega nesse acampamento, quando você chega nessa jornada da tua alma, você se conecta com o patriarca Jacó. E a gente sabe que Tzadik não morre. Não só Jacó, mas todos os Tzadiks estão vivos. Eles partem, o corpo deles perece nesse mundo, mas as suas almas apenas se desconectam do corpo e continuam a jornada deles, a vida deles. Eles não param, eles não deixam de viver porque morreram fisicamente. E assim, eu e você, sendo sementes de Jacó, sendo filhos de Jacó, sendo filhos de Israel, também podemos nos reconectar com essa imortalidade. Mesmo ainda vivos nos nossos corpos, nós podemos viver
como se nossa vida nunca irá se acabar. Essa certeza da imortalidade, essa certeza de vivermos para sempre ao lado do nosso Pai, do nosso Deus, gozando de suas delícias. Vamos continuar a jornada. No 7º acampamento, estará ligado com a letra Kuf. E o acampamento é do Yam Suf, do mar de juncos, né? Do mar de algas. O poder da mente sobre a matéria, os 72 nomes de Deus. Quando a gente acampa no Yam Suf, que é antes deles atravessar o mar, ali foi conectado esses 72 nomes que estavam, como eu falei, os 72 nomes, o nome de 72 letras é uma coisa, né, que eu falei que estava no cajado, e os 72 nomes de Deus. Não sei se vocês já viram a tabela, eu vou deixar a tabela na descrição do vídeo. E através dessa conexão, o mar se abriu. Ou seja, o que aconteceu? O impossível. Não é normal um mar se abrir. Só abriu aquela vez e só abrirá aquela vez também. Né? Então, é dito pelos sábios que o mar não se abriu apenas ali, naquele local. Todas as águas de todos os lugares abriram, até as águas que estavam nos copos. Os copos abriam as águas, para que todos os povos do mundo vissem o poder do Eterno, do milagre do Eterno. Então, nesse acampamento, o grande milagre, o Yam Suf se abrirá. Então, se você tem uma coisa na sua vida que está travada, você está vendo que Faraó está vindo atrás, o ego está vindo atrás, querendo te derrubar. Dos lados tem as montanhas, não tem para onde correr, na frente só tem o mar. Chegou a hora de você acampar e chamar os 72 nomes do Eterno e abrir esse mar e passar. Baruch Hashem. O próximo acampamento, o 8º acampamento, está representado pela letra Resh, que é o acampamento de Sim, que é o Monte Sinai, onde a possibilidade da imortalidade foi revelada. Lá, a Torá que Moshe desceu do monte com ela, aquelas primeiras tábuas que foi quebradas por conta do pecado, se aquele povo não tivesse cometido aquele pecado, eles tivessem recebido a Torá, sabe o que tinha acontecido? A imortalidade tinha acontecido naquele mesmo momento e a redenção tinha chegado para Am Israel, para o povo de Israel. Toda essa jornada seria feita, sim. Todas as outras, da 9ª até a 42ª seria feita, mas todas feitas em 3 dias, e o povo entraria na terra, e o povo seria redimido, e a redenção e a imortalidade já haveria acontecido. Mas, infelizmente, o povo caiu em pecado, e isso foi tirado de nós. O próximo acampamento foi o 9º acampamento, que estava representado pela letra Ain, né? Foi Dofka, significa batendo. Os corações dos israelitas estavam batendo rápido por entender que agora eles realmente estão no deserto e não sabem se terão comida. Injetar certeza na luz, que a luz está sempre tomando conta de nós. Então, quando a gente chega num estágio da nossa vida, que a gente vê que tá tudo muito, sabe, muito difícil, mas a gente tem que começar a injetar dentro de nós uma certeza na luz, uma certeza no Eterno, uma certeza que Adonai nunca faltará. Ele é nosso pastor e ele estará sempre conosco, tomando conta de nós. Isso é uma jornada, isso é uma fase, isso é uma coisa que nós temos que ultrapassar na nossa vida. Se você parou aí, meu irmão, nessa etapa, passa à frente, injeta certeza. Entenda que mesmo que pareça que não tem água, que você está num deserto seco, que não tem comida, que não tem ninguém por você, que tem cobras, que tem escorpiões, que tem inimigos correndo atrás, olha para cima, veja o Eterno, tenha certeza, passe de Dofká, olhe, Ain, a letra Ain, use o olho, olhe para cima, veja o Eterno. Próximo acampamento é o acampamento 10, que está regido pela letra Shin. O nome do acampamento é Alush. Lá, o man começou a cair sobre o povo. A apreciação do sustento e da prosperidade. Então, quando você perceber que está vindo não sei de onde, comida, alimento, prosperidade,
roupa, dinheiro, bens materiais, se você perceber que você está é porque você está em Alush. E ali está a letra Shin do Shaddai, a letra Shin do protetor, do guardador das portas de Israel. Ele está com você e ele está jorrando sobre você o pão diário. Creia, é de lá que vem a prosperidade, é de lá que vem o sustento. Não é das suas mãos, não é da sua força, não é do seu, da sua inteligência, da sua capacidade. Não. Isso é apenas canal. Isso é apenas um canal. A sua capacidade, sua habilidade, sua força são canais que o Eterno usa para te abençoar, para te dar sustento, para te dar prosperidade. Esse é o acampamento de Alush. Se você está aí, agradeça. Levanta as suas mãos e agradeça ao Eterno. 11º acampamento, regido pela letra T, se chama Refdim, onde os israelitas, Rafu e Edehem, desprezaram os ensinamentos da luz e se consumiram pelas dúvidas, e a guerra de Amaleque veio. Então, essa fase onde a pessoa, o judeu, a judia, já está recebendo os ensinamentos da luz, mas aí começa a vir as dúvidas. Mas aí a pessoa deixa, mas e isso? Mas eu não acredito nisso. Mas eu não penso assim. Mas será? Isso está parecendo que é idolatria. Mas isso está parecendo que é paganismo. Começa a colocar dúvida. Dúvida no ensinamento da Torá. Achando que existe uma outra sabedoria além da sabedoria do Eterno. Achando que os povos que estão fora de Israel sabem mais, ou que inventaram coisas que primeiro do que o Eterno, sendo que o primeiro de tudo foi o Eterno. Ele é o primeiro, ele é o último. Entendeu? Então, quando ocorre isso, quando ocorre dúvidas nos nossos corações, nesse acampamento de Refidim, se você está aí, levanta e sai desse lugar. Porque sabe o que vai acontecer? Amaleque vai vir te destruir. Amaleque é o inimigo que vem quando a dúvida aparece dentro de nós. Amaleque é o destruidor, aquele que odeia Israel, aquele que quer exterminar Israel. Esse é Amaleque. Amaleque, ele apareceu nesse momento onde eles estavam em Refidim, onde eles desprezaram os ensinamentos da luz e se consumiram pelas dúvidas. Próximo acampamento, 12º, pela letra Nun Sofit, está sendo regido, e se chama Midbar Sinai, ou seja, deserto do Sinai, com reconexão com os ensinamentos e a certeza. De acordo com o Zohar, a porção Bo, nosso trabalho espiritual é se conectar, cair e depois se reconectar. É parte essencial do crescimento. A letra Nun representa a Nefilá, queda, mas a letra Nun, quando aparece no final da palavra, tem a numerologia 700 e representa exatamente essa consciência. Então, aconteceu uma queda, Midbar Sinai. Levanta, vamos nos reconectar. O que é bonito, o que é lindo, o que é bonito é sempre a pessoa já nascer aqui nesse patamar e seguir para sempre. Isso é bom. Mas o que é mais bonito é uma pessoa que estava no patamar, ela cai e ela levanta. Isso é a beleza. A beleza é a pessoa ela sair do poço fundo e levantar, a força de se reerguer, a força de começar de novo, de se reconectar com o Eterno, cair e levantar. Esse é o crescimento. Ou seja, se a pessoa passa a vida toda num nível só, isso é legal? Mas não houve um crescimento, porque ela já estava aqui e aqui ela continuou. Não cresceu, ela não caiu, mas também ela não cresceu. Mas se a pessoa vai ao fundo, ela se levanta. Esse é um segredo de Adam e Havá. Adam é um ser criado pelas mãos do Eterno. Era um homem sábio, ele era um tzadik. Ele não caiu assim por bobagem. Tem ensinamentos dos sábios que dizem que Adam fez de propósito. Adam e Havá fez de propósito. Por quê? Porque se eles continuassem nesse patamar que eles já tinham sido criados, eles iam estar no alto, mas eles não iam se superar, eles não iam ter essa coisa de crescimento. Então, eles preferiram cair no abismo para fazer o retorno, para fazer a techuvá, para fazer o crescimento, para levantar, e isso dá o mérito.
Existe o mérito da pessoa nunca cair? Existe. Mas existe um mérito ainda maior da pessoa se levantar de um poço fundo, né? Baruch Hashem. E aí vamos para o 13º acampamento. A letra Nun. Kivrot Atavá, onde os que não conseguiram se livrar de seus desejos de luxúria foram enterrados, e junto com eles as próprias luxúrias e parte do grande desejo egoísta. Então, assim, infelizmente, né, ali naquele local onde o povo parou, que foi a letra Nun significa queda, então eles caíram nas luxúrias, nas suas próprias luxúrias, nos desejos egoístas, e ali mesmo eles ficaram. Quem foi quando houve aquela questão das mulheres, né, de Midian, que exatamente a gente estava falando de Matot, né, e ali mesmo aquelas pessoas foram enterradas, ficaram ali mesmo. Ou seja, infelizmente existe esse momento, né, infelizmente, onde o povo de Israel passa, onde as nossas almas passam, que se a gente não ter cuidado, a gente fica, não vai mais seguir o caminho, vai ficar enterrado ali, na queda por causa de luxúria e por causa do desejo egoísta. Então a gente tem que estar sempre vigiando essa coisa. Eu quero por quê? Porque eu quero. Eu quero porque eu sou melhor, porque eu tenho que ter, porque. Não. Porque você quer algo. Você deseja algo, mas para quê? Para que a glória do Eterno seja manifestada em você? Para que o povo, para que os outros vejam o milagre do Eterno na sua vida? Para que glorifiquem o Eterno através de você? Ou para que você seja honrado, né? Pela sua luxúria? O seu desejo egoísta, como é que está? O seu desejo é para compartilhar ou o desejo para receber? Né? Então, quando a gente chega nesse momento da nossa jornada, que vrot atava, a gente tem que cuidar para não nos enterrarmos nisso e parar a nossa jornada e acabar ali. Né? Então, vamos continuar. E vamos para a 14ª jornada, representada pela letra Gimel, novamente. É Hatzerot, significa limitações. Agora que eles enterraram suas luxúrias, poderiam quebrar muitas limitações e medos. Olha só. Aconteceu no acampamento passado, pessoas que não conseguiram se livrar dos desejos de luxúrias foram enterrados. Nesse novo acampamento, foi as pessoas que passaram, que conseguiram, ao invés de se enterrou as próprias luxúrias e as próprias limitações, os próprios medos, os próprios desejos egoístas foram enterrados. Ao invés de ser enterrado junto com tudo isso, essas pessoas agora pegam tudo isso e enterram. Ou seja, esse é o próximo passo. Eu tenho os desejos egoístas, eu tenho as luxúrias, eu vou pegar isso tudo e eu vou enterrar. Eu vou colocar limitações nisso. Eu vou trazer eu vou trazer uma trava, eu vou dizer não para mim mesmo. Eu vou enterrar esses desejos e vou fazer a vontade do Eterno e não a minha vontade. Baruch Hashem. Então vamos para o 15º acampamento, que está representado pela letra Dalet, que chama Ritma. Aqui foi quando os espiões voltaram com um mau relatório, porção de Shelach Lechá, e falaram Lashon Hará da Terra Santa. Em Ritma tem a mesma numerologia de Lashon Hará, e meditamos a receber a força de guardar as nossas línguas. Então, o que acontece? Quando a gente chega nesse acampamento de Ritma, na nossa jornada, a jornada das nossas almas, é quando a gente tem um motivo. Não é? Meus irmãos, às vezes, falam, não, ele está falando mal, é fofoca. Não, é porque tem realmente um medo verdadeiro, tem realmente um assombro, tem realmente um porquê dizer mal ou falar mal de alguma coisa. Eu tenho razão em dizer, mas eu tenho que entender que eu não vou ganhar nada em falar Lashon Hará. E principalmente do Eterno, porque aqui não é contra as pessoas. Quando eles falaram, quando os espiões falaram mal, né, da terra de Israel, eles estavam fazendo Lashon Hará de Adonai, porque Adonai havia prometido uma terra que emanava leite e mel, uma terra boa. E eles chegaram lá falando que a terra não, que a terra era ruim, que tinha gigante, que nós éramos como um gafanhoto, que eles iam nos matar, que ia ser destruído, que a cidade era forte, que nós não ia conseguir, que nós ficássemos aqui mesmo, ou voltássemos para o Egito. Gente, eles fizeram Lashon Hará do Eterno. Então, vamos guardar esse ensino de hoje. Não podemos fazer Lashon Hará do nosso próximo de maneira alguma, e muito menos do Eterno.
Se o Eterno disse, ele é fiel. Se está escrito na Torá, vai acontecer. Então, por que duvidar do Eterno? Por que dizer palavras malvadas sobre o Eterno? Por que dizer que o Deus de Israel não é o Deus de Israel? É dois, é três, é quatro, é cinco, é mil? Não é verdade? Então, vamos parar aqui na 15ª, porque o vídeo só vai até meia hora. Então, eu vou querer aqui dizer para os mandar uma breve introdução rápida sobre. Estamos terminando agora, essa semana, hoje, né? As duas parashiot, o livro de Bamidbar, e vamos entrar no livro de Devarim. E esse livro de Devarim, ele marca a entrada também do mês de Av. E o mês de Av é o mês que quem rege é Esav, nós sabemos, e essa energia de Esav, que é o inimigo de Jacob, o inimigo de Israel, traz para nós, né, muitos julgamentos. Então, vamos ficar mais atentos, vamos ter cuidado. No dia 9 de Av, tem um grande jejum. Eu vou estar fazendo essa semana um vídeo explicando sobre esse jejum. Esse jejum é um jejum de luto, porque nessa data do dia 9, todas as atrocidades que você possa imaginar contra Israel aconteceu. E a gente sabe que o tempo ele é cíclico, ele volta. Então, essa energia está no ar, então nós temos que estar em jejum nesse dia, retificando nossas midotes, nossas maneira de agir, né? Retificando, tentando no máximo não praticar nem mesmo o rete, que é sem querer, fazer de tudo, muito menos avum, muito menos peixe, muito menos o outro que eu vou ver o nome para colocar aqui para os irmãos, que é um crime terrível. Por quê? Porque os julgamentos estão mais severos. E entrando no livro de Devarim, é como se nós estivéssemos entrando no mundo de Assiá, ou seja, entrando no mundo das ações. Então, todos os julgamentos que estavam descritos lá em Rosh Hashanah, do ano de 5.784, que é o ano que está acabando agora, tudo que foi decretado lá em Yom Kippur vai vir para o mundo da Ciá agora, vai vir para o mundo das ações, vai vir para o mundo físico. Vai começar a receber os julgamentos e também as brachá, Baruch Hashem, as brachot, né? Pedimos ao Eterno que esses julgamentos venham adocicados, que venham o mínimo possível, né? Que se fosse para dar um tapa, que ele só dê um peteleco na gente. Então, vamos continuar agora na 16ª parada das nossas jornadas da alma do povo de Israel, sobre a regência da letra Yud, é Rimon Paretz. Rimon, que significa romã, representa o aperfeiçoamento espiritual, por isso está ligado com a letra Yud, né? Que a letra Yud é o quê? O 10, né? As 10 sefirot, é um aperfeiçoamento, é todos os mundos, né? E supostamente a romã supostamente tem 613 sementes, que está ligada aos 613 mandamentos que temos para cumprir. Pallets, que quer dizer quebrar ou detonar, é necessário quebrar a casca da clipá, da romã, né? Para aproveitar suas sementes, ou seja, os 613 mandamentos, ele está coberto por uma clipá, né? Se meditarmos e conseguirmos enxergar a luz que está por trás de cada situação, né? A gente consegue quebrar essa clipá e cumprir os mandamentos do Eterno. Ou seja, a gente tem que começar a ver a pureza da alma das pessoas, a pureza, e não o lado ruim ou o lado bom. Esquece essa questão. Vamos ver a fonte de todas as coisas, a possibilidade. Toda pessoa tem como voltar para o Eterno. Vamos parar com os julgamentos, né? Nesse momento, a gente tem que tentar fazer isso, ultrapassar essa clipá para chegar até os mandamentos do Eterno e, através dos mandamentos, que é a árvore da vida, a gente alcançar os 10 mundos, 10 emanações do Eterno e se assemelharmos a ele. Baruch Hashem. Próxima jornada, a 17ª, que está sobre a regência da letra Kaf, Raf, que se chama Livra, derivada da palavra lavand, que é branco, a cor do compartilhar. Meditamos em podermos fazer atos de compartilhar 100% brancos e incondicionais. Então, quando você, nesse momento que você está passando por essa jornada, meus irmãos, é quando você vai fazer um ato de compartilhar. Você não pode ver se aquela pessoa que você vai compartilhar precisa ter um mérito ou aquela pessoa precisa agradecer você. Não.
Você vai compartilhar apenas por compartilhar, 100% branco. Ou seja, você não tem nada ali, não precisa ter nada para que você compartilhe. Tem que ser incondicional esse ato de compartilhar. Assim é o eterno e assim somos nós. Então vamos nos lembrar desse acampamento do povo de Israel, dessa jornada, e vamos tentar melhorar cada vez mais, tentar tirar essa coisa de tentar ver o outro, ajudar com a mão direita, como Yeshua ensinou, né? Ajudar com a misericórdia, sendo que a Gevurah está escondida, a mão esquerda está escondida. Né? Que não deixe ver o julgamento. Ah, mas ele não merece. Não, não veja isso, não olhe para isso. Ah, mas ele não me agradeceu. Não veja isso. Simplesmente compartilhe. Próxima jornada é a 18ª, 18, né? Está sobre a regência da letra Shin e se chama Rissá. Rissá tem a numerologia 265, que é igual a 260, né? 10 vezes o tetragrama, canalizados para o recipiente aperfeiçoado, que é a letra Rei, que tem o número 5. Ou seja, onde nós vivemos, que é o mundo de Asiá, que é o mundo das ações, é a letra Rei, e tem a numerologia 5. E todo o tetragrama, que é todos os mundos, tem a numerologia 26, e Rissá é o quê? É 10 vezes esse tetragrama dentro do recipiente aperfeiçoado Rei. 265, ou seja, é receber toda a emanação do eterno dentro de nós. Quando a gente chega nesse acampamento de Rissá, a gente tem que meditar, a gente tem que pedir ao Eterno, em algum momento da nossa jornada, dessa jornada da nossa alma, para que ele entre todo dentro de nós e que nós possamos recebê-lo. Para isso, nós temos que ampliar o nosso cli, ampliar o nosso vaso, para poder receber toda essa luz. Bem? Então, vamos continuar. Agora, no 19º, com a letra Bet, que o nome do acampamento é Keheltá, significa assembleia, onde Korah juntou 250 contra Moshe e Aharon. Meditamos em ter muito cuidado com quem nos congregamos. Então, vamos ter bastante quando você vê, meus irmãos, levantar-se pessoas com questões, até que eles têm até razão no que dizem. Porém, eles estão indo contra o Eterno. Cuidado. Por isso, nosso parâmetro tem que ser a Torá. Sempre que alguém, mas isso aqui, vamos analisar se está na Torá? Está de acordo com a Torá? Ok. Não está de acordo com a Torá? Me desculpe, eu não faço parte dessa congregação. Vamos nos afastar da congregação de Korah, do rebelde. Korah era um homem muito elevado também, ele também tinha muito conhecimento. Mas Korah não obedeceu à ordem do Eterno de separar apenas Aarão e seus filhos para sacerdote. Korah disse que não, todos poderiam ser. Korah queria mandar no Eterno. Vamos ter cuidado para nós mesmos não estabelecermos nossa própria Torá para o Hashim. Próximo acampamento é o 20º acampamento, que está regido pela letra Tet. O nome é Har Shafer, o lindo monte. O Monte Sinai foi um monte simples, baixo e árido, mas tinha toda a beleza espiritual nele, para podermos enxergar e sentir a beleza espiritual nas pessoas. Então, o Eterno escolheu um monte para poder falar conosco, lá de entregar a Torá. Foi o Monte Sinai. O Monte Sinai não era muito alto, ele não tinha nenhum tipo de vegetação, ele era seco e não era bonito. E foi lá que o Eterno baixou, né, sua presença para falar conosco. Por quê? Porque nós temos que compreender que o que nós precisamos ter é uma beleza espiritual. E na fisicalidade, o que nós precisamos ter é humildade. Né? A humildade é o que nós precisamos ter. Então, vamos continuar. O acampamento 21, na letra Resh, Haradá, significa preocupação, aflição. Trocar ambos por carinho e admiração. Olha só, quando a gente chega num momento da nossa jornada, da nossa alma, que muita preocupação e muita aflição está nos afligindo, está nos tocando, nós temos que pegar essa preocupação e essa agonia e trocar por carinho e admiração pelo Eterno. Começar a aumentar em amor, aumentar em cuidado pelo Eterno.
E isso vai fazer com que a gente se livre tanto das preocupações e das aflições, porque a gente vai aumentar o quê? Aumentar a confiança no Eterno. Baruch Hashem. Então, o próximo acampamento, o acampamento 22, regido pela a letra Tzadik, que se chama Marhelot, Marhelot, que significa assembleias, onde os israelitas voltaram a se unir em grupos e trabalhar em equipes com mais eficiência e amor. Olha só, dessa vez não foi uma assembleia para rebeldia, mas sim para união de desenvolvimento, de trabalho, para mais eficiência e amor. Então, vamos perceber na nossa jornada da alma um momento que você tem parceiros que estão querendo cumprir a vontade do Eterno. Junte-se a essas pessoas. Se você conseguiu parceria com irmãos, com pessoas que têm o mesmo pensamento de honrar o Todo-Poderoso, de fazer a vontade do Todo-Poderoso, junte, faça assembleias, faça congregações e trabalhe com eficiência para o Eterno. Ajude os seus irmãos e seja ajudado por eles. E nisso vai ser muito bom para você e para eles também. E esse é o pensamento de Am Israel nesse momento dessa jornada na nossa alma. Né? Existem pessoas, ainda tem pessoas que querem o Eterno. São poucos, mas ainda tem. Assim que você descobrir quem é, junte-se a eles. Baruch Hashem. Próxima jornada, a jornada do acampamento 23, está sobre a regência da letra Tav, e se chama Tahat. Tahat significa transmutação, que é aprender a trocar, a transmutar, canalizar energias, pensamentos e emoções negativas em ações positivas. Fazer a troca, né? Usar a raiva para decidir a ser mais determinado. Olha só, a questão mesmo lá de Bilam, né? Bilam, ele sabia um momento que o Eterno sentia o quê? Raiva. Por isso que ele falou assim, eu sei a hora da raiva do Eterno e agora eu vou amaldiçoar o povo. O que o Eterno fez? O Eterno não tirou a energia de raiva do mundo. Tirou, para que Bilam não conseguisse amaldiçoar Israel. Mas houve uma coisa ruim. Tudo tem os dois lados. Quando o Eterno tirou essa energia de raiva do mundo, ele tirou a raiva do povo de Israel para a transgressão. Porque a raiva ela tem um lado bom. Qual o lado bom? O único lado bom da raiva é você usar a raiva para a transgressão. Quando você odeia o mal, está escrito, você é temente, isso é o temor de Adonai. Para temer Adonai, a gente tem que odiar o mal, ter raiva do mal. Então, quando Adonai tirou essa energia do mundo, Israel não pôde ter raiva do mal, as mulheres vieram, fizeram o que fizeram, eles fizeram o que fizeram. E aconteceu tudo aquilo, né? Então, a gente tem que aprender, quando vir essas energias negativas, como a raiva, por exemplo, a gente tem que trazer ela para uma coisa positiva, mudar, canalizar isso e transmutar nessa jornada da nossa alma. Nós temos que aprender a fazer essa tahat, essa transmutação dos pensamentos e emoções negativas em ações positivas. Então, o próximo acampamento é o acampamento 24, está regido pela letra Gimel e se chama Tarach. O pai de Abraham era Terach, e era o maior idólatra de todos os tempos. Pedimos para remover de nós qualquer resquícios de idolatria. Os israelitas no deserto eram oitava e nona gerações após Terach, e mesmo assim ainda tinham resquícios dessa energia. Então, vamos analisar nessa jornada da nossa alma. Se eu tenho ainda uma poeira que seja de idolatria, vamos limpar, meus irmãos. Vamos tirar os nomes pagãos de nossa boca. Vamos tirar essa coisa de ficar achando que... Vou dar um exemplo aqui. Em nome de Jesus... Gente, não é vara de condão, certo? O nome do Mashiach, ele deve ser usado? Deve, mas não o tempo todo. Ele tem um propósito. Ele ensinou para nós, tudo que vocês pedirdes em oração, em meu nome, assim acontecerá. Então, no momento da reza, após a reza, nós dizemos Beshem Yeshua HaMashiach, ou seja, em nome de Yeshua, nós te pedimos, Pai eterno, por isso, por isso, por isso. Podemos usar o nome de Mashiach para remover shed, demônios, dos corpos das pessoas. Quando a gente for expulsar um demônio de alguém, a gente usa o nome de Mashiach. Fora isso, deixe o nome de Mashiach. Não fique toda hora usando o nome de Mashiach, falando no nome de Mashiach, para evitar uma poeira de idolatria. Nós, infelizmente, fomos ensinados errado, a águas amargas lá, lembra? Nos ensinaram que Mashiach era Deus. Então, vamos fazer de tudo para apagar da nossa mente essa idolatria.
Vamos tirar isso de nós. E não é só questão de Mashiach, não. É tudo, meus irmãos. Essa coisa de achar que Satanás, que Satan é uma força que oposta ao Eterno, tira isso da sua mente. Satã, ele é um soldado do Eterno. Ele foi criado com um propósito. O propósito dele é a morte. Existe a morte e ele é o anjo da morte. É Malach Hamavet. Para que a morte aconteça, precisava de um mensageiro para a morte. E o mensageiro é o Satã. Ele não é um inimigo do Eterno. Nunca foi, nunca será. Isso é idolatria pensar dessa forma. Satã, ele se volta contra as almas dos homens e não contra o Eterno. E para o Satã ser acionado, nós temos que cometer haverá. Então, se a gente não comete haverá, o Satã não é acionado contra nós. Nós temos cada um nosso Satã interno. Esse nós temos que lutar o tempo todo. Ele não é adversário do Eterno, é adversário nosso. As nossas más inclinações, nosso Yetzirah. Amém? Então, vamos limpar de nós toda essa poeira de idolatria. Vamos tentar, nessa jornada na nossa alma, se libertar disso. Amém? Baruch Hashem. Próximo acampamento, a 25, a letra Het, que o nome é Mitka, adoçamento. Aprender a adoçar o julgamento é a forma como julgamos os demais e a nós mesmos. Olha só. E Yeshua fala também, né, a Britá da Chá, que da maneira que nós julgamos o outro, nós seremos julgados. É isso. Nós temos que aprender que o que nós plantamos, nós colheremos, é o que está escrito, olho por olho, dente por dente, alma por alma, é assim. Ah, mas é assim, não tem para onde correr. Então, se eu adoço o julgamento para o outro, o malá que está aqui me observando, que os malares, eles ficam aqui o tempo todo, os malachim, eles estão olhando. Eles vão falando, não, ela teve compaixão. Então, vamos ter compaixão dela em tal julgamento assim, assim. Então, tenhamos compaixão de nós também. Ah, não fique se culpando. Não, eu fiz porque eu não tive a consciência, eu não sabia, mas agora eu vou tentar, eu vou fazer. Ou seja, não fique se martirizando. Aquilo que nós trazemos de julgamento, aquilo vem. Aí os malá falam, não, ela merece mesmo. Aí ela está dizendo, ela mesmo disse que ela merece. Ou seja, vamos tentar fazer o máximo para adoçar, ainda mais quando está entrando nesse período, como eu falei, do livro de Devarim, né? Que tudo vai vir, os julgamentos todos que a gente, né, recebeu lá em Yom Kippur do ano passado, né? E agora a gente vai se preparar para o ano que vem, agora 8.785, que tenhamos julgamentos mais doces, Baruch Hashem, né? Então, a próxima jornada, a jornada 26, sobre a regência da letra Kuf, o nome do acampamento é Hashmoná, derivado da palavra Shemen, que significa óleo de azeite, e representa a conexão com o mundo de Chokhmah, o mundo da sabedoria. Em Hanukkah, acendemos velas com óleo de azeite para trazer a luz de Chokhmah e milagres para as nossas vidas. E o Mashiach significa literalmente ungido. E ungido com azeite, né, o óleo de azeite, sendo ele Mashiach, que é Malhut corrigido, capaz de segurar a luz de Chokhmah, para conectarmos com a energia de Mashiach dentro de nós. Então, quando a gente chega nesse acampamento, é a hora da gente conseguir conectar com o Mashiach. Todos os ensinamentos de Mashiach que Mashiach deixou para nós. Conectar com tudo isso, né? E crescermos e avançarmos e continuarmos nossa jornada mais fortes, né? Orientados pela luz de Mashiach. Baruch Hashem. Que bom que nós temos já o conhecimento de quem é o Mashiach, né? Isso é muito grande. A gente já tem o conhecimento de quem é, já obtemos muito ensino dele, vamos procurar aprender sempre dele. Ele tem muito a nos ensinar. Baruch Hashem. Sabendo que ele não é para ser adorado, sabendo que não é para tratarmos ele como varinha de condão, certo? Mas sim, respeitarmos, obedecermos e conectarmos com a luz que ele consegue brilhar, porque ele consegue brilhar a luz de Chokhmah, a luz do conhecimento e sabedoria plena do Eterno. Baruch Hashem. Então, vamos para a jornada não, o acampamento 27, a letra Bet, e o nome do acampamento é Moserot, ligado a Mesirut Nefesh, a habilidade de nos entregarmos completamente à luz. Conforme aprendemos sobre Keter,
né, que o Keter, ele é a primeira emanação, e a primeira emanação que está mais próximo da luz do eterno, né, do que o eterno é, que é aquela, que como eu posso dizer, é a vontade de compartilhar para compartilhar. Apenas isso, não tem um porquê reter, só quer doar, 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 doar. É como uma peneira que passa toda a luz, recebe, mas passa. Assim é que nós devemos buscar. Quando a gente chega nesse momento aqui da nossa jornada, da nossa alma, a gente tem que aprender, estar ligado com essa habilidade de ser completo, completo com a luz divina, ser errada, ser um só com o Eterno. Baruch Hashem. Vamos continuar agora para o 28, que está ligado com a letra Teta, e se chama Benei Yakan. Significa, a palavra Ak significa angustiado. Meditamos em conseguir elevar faíscas de luz nos momentos de pequenez e de angústia. Então, vai ter algum momento na nossa jornada que nós vamos estar angustiados, aflitos por situações, pessoas e coisas, mas a gente tem que entender que nesses momentos de nossa pequenez, de nossa angústia, a luz está ali. Vamos elevar essas faíscas, essas pequenas faíscas de luz, e vamos nos unir novamente com o Eterno. Ele está conosco. Ele está conosco. Se a gente descer, o rei David Ameller fala que não importa onde a gente esteja, se a gente esteja no mais profundo da abismo, ali a Adonai estará conosco. Para o Hashem. Creia, tenha certeza na luz. Aí vamos para o acampamento 29, está sobre a letra Nun, significa Hora Hagdad, a abertura do fluxo da luz. Gad significa fluxo, Gidgad significa fluir com a luz, com harmonia, a luz direta e retornante, ou seja, a luz que vem direto do eterno, né, para nós, e quando as Sefirot, elas se elevam para buscar mais luz, fica uma luz retornante, fica algo, fica um resquício daquilo. Vamos nos conectar. Quando a gente não tiver com capacidade de conectar com a luz direta, vamos tentar nos conectar com a luz retornante. De qualquer forma, não vamos ficar sozinhos nunca. Para o Hashem. Então, vamos para a 30º acampamento, está sobre a regência da letra Ain, se chama Yotvatá, e significa agradável. Conseguir ser simples, mas não simplista. Descomplicar a vida. Né? Então, é tipo assim, vamos fazer as coisas fluírem com mais leveza, né? Nessa jornada da nossa alma. Não vamos complicar. Vamos descomplicar, vamos fazer com leveza, não vamos, mas e se, não procure cabelos em ovo, certo? Vamos tentar, no máximo, fazer o que é correto diante da Torá, mas não exagera no tipo, mas eu não posso acender a luz, senão eu estou ligando. Gente, vamos tentar ser agradáveis, levar a Torá na maneira certa, correta, mas simples, simples. Baruch Hashem. Vamos continuar aqui na jornada, agora para o 31º acampamento, que está regido pela letra Yud, e o nome do acampamento é Evroná, e significa a habilidade de transmitir energia, consciência, luz, amor e tudo de bom, ser um canal de luz aperfeiçoado. Nessa jornada da nossa alma, nós temos que começar a compreender que nós temos que ser pequenas luzeiros. Mashiach nos ensinou isso. Nós não temos que receber o ensino e ficar só naquilo de aprender. Não, temos que começar a praticar tudo isso. Temos que começar a ser espelhos, espelhos da divindade, para refletirmos a sua luz e sermos um canal aperfeiçoado nessa jornada da nossa alma. Baruch Hashem. Próximo acampamento 32º, sobre a registra da letra Gimel, o nome é Etzion Gaver. A mesma numerologia do 8º nome da tabela dos 72 nomes de Deus, Kaf Rei Tav, numerologia 425, que é remover de uma vez por todas os pensamentos negativos. Tira pensamentos negativos da sua mente. Mas Deus esqueceu de mim. Tire. Mas eu já quebrei o Shabat. Tira. Mas eu já pensei isso. Eu já tô com raiva. Eu já falei. Nunca pense negativamente. Pense
pense que eu posso fazer techuvá, eu não vou fazer mais, eu vou tentar, eu vou conseguir, vai dar certo. É assim, meus irmãos. Põe na sua cabeça luz, apaga a escuridão. E assim a gente vai conseguir caminhar essa jornada na nossa alma. 33º acampamento, regido pela letra Lamed, Kadesh, que significa Tzin, e Tzin é frieza, Kadesh significa, aliás, o nome do lugar é Kadesh, e Kadesh significa santificar, santificar o Tzin, santificar a frieza. Significa também Kadesh, que é o fogo que queima, queimar a frieza do oponente através de santificar o nome de Deus, ser o embaixador da bondade e da luz, ser o exemplo vivo do entusiasmo, mesmo perante a estagnação. Né? Eles ficaram nesse acampamento 19 anos, em Kadesh. Então, fazer isso não é fácil, santificar o nome de Deus. É você queimar a frieza do oponente. Qual é a frieza do oponente? Estou com preguiça. Eu tinha que ler a Paraxá, mas eu estou tão cansada, eu vou dormir um pouco hoje, amanhã eu leio. Mas é porque eu estou com a cabeça doendo. Mas é porque eu não estou entendendo, não adianta eu ler, eu não vou entender nada. Gente, essa frieza espiritual. Ponha fogo nisso. Santifica o nome de Hashem. Queime o oponente. Baruch Hashem. Próximo acampamento é o 34º, está regido pela letra Pei e se chama Hor Hahar. Hor Hahar é Aharon termina seu ticum e nos conectamos com toda a sua luz. Então ali é o monte Hor, onde Aharon morre, né? Sobe e morre, ele termina o seu ticum, sua correção. E como Aharon termina, nós podemos conectar com tudo que Aharon ensinou, toda a luz de Aharon. Aharon, quem era Aharon? O Correno, o Gadol Correno, escolhido pelo Eterno, o parceiro de Moshe na libertação do povo. Aharon, ele era um homem de Shalom, ele fazia paz entre as pessoas. Aharon, ele fez o bezerro de ouro, quando apertaram ele para fazer, ele não fez pensando em fazer idolatria, ele segurou o povo ali para fazer aquilo ali, e ele falou, vamos amanhã ter festa para o Eterno, ou seja, ele estava tentando fazer de tudo para que o povo não o matasse, porque o povo já tinha matado Hur, porque ele tinha receio do povo ficar sem líder. Aharon amava as pessoas, Aharon fazia as pazes entre a mulher e o marido, os amigos. Aharon ele tinha cuidado do povo. Aharon intercedia por todo o povo diante do Eterno. Aharon era o sumo sacerdote. Toda a luz que Aharon emanou, a gente pode estar pegando para nós nessa parte da nossa jornada. Baruch Hashem, depois nós podemos estar estudando com mais calma, quando a gente estudar a Sefirot de Hod, que é representada Aharon, que ele é a carruagem dessa Sefirot. Baruch Hashem. Então, vamos para o próximo acampamento, o 35º, representado pela letra Zain, e se chama Zalmoná, a sombra da morte. Aqui os israelitas tiveram uma super queda de consciência que fez com que as serpentes aparecessem no próximo acampamento, pedindo para ter visão de longo alcance. Ou seja, aqui nesse momento, os israelitas passam por uma queda e vêm serpentes picadas, serpentes ardentes, não é isso? A gente sabe. Então, em algum momento, meus irmãos, vai acontecer, infelizmente, ou já aconteceu na nossa vida, na nossa jornada, da nossa alma, serpentes vêm nos morder por conta de nós mesmos. Tudo que acontece de ruim com a gente é a gente mesmo, porque a gente tem que estar vigiando. Porque não é, o Eterno fez maldade comigo. Não, eu caí. E aí vem uma consequência da minha queda. Próximo acampamento, 36º, letra Kuf, letra Iskuf mesmo, se chama Fonon. Aqui as serpentes esperaram os israelitas para atacá-los, e também Moshe trouxe a cura para essa praga. A cura para todas as pragas e males se revela quando conseguimos manter a calma e não ficarmos impressionados com o que acontece ao nosso redor. Responder e não reagir. Foi o que Moshe fez. Adonai mandou fazer uma serpente de bronze para que eles olhassem para cima. Estava sendo picado pela serpente, tinha que olhar para cima, confiar na palavra de Moshe, que foi dada por o Eterno, e aquilo ali vinha a cura. Ou seja, no momento que vinha a agonia, os males, a gente tem que manter a calma,
Não olhar para o mal em si, não ter uma reação naquilo é, é, brusca sobre aquilo, e perceber que tudo é o eterno, e se vê um julgamento é porque nós mesmos procuramos aquilo, e fazer uma retificação, e aquilo ali vai ser sanado, vai ser resolvido. Baruch Hashem. Próximo acampamento, 37º, sobre a regência da letra Shin, se chama Ovot, derivado de Avot, que são os pais, né, os patriarcas, a conexão com as três colunas e o desejo real para ter a luz. Na sequência, os moabitas aparecem, que é Balak e Pinhas. Então, quando a gente tem um momento na nossa jornada, nós temos que estar ligados com a conexão das colunas do desejo real de ter a luz. Quais essas três colunas? O desejo de misericórdia, o desejo de receber, de compartilhar, desculpa, o lado direito. O lado esquerdo, o desejo de reter aquela luz, porque também não adianta você receber a luz e desperdiçar, você tem que aprender a reter a luz também. E o meio, que é o quê? Que é saber equilibrar tudo isso. Nem só dar e nem só receber, mas ter um equilíbrio perfeito de tudo isso. Baruch Hashem. Então, próximo é o 38º, né? E está regido pela letra Kuf, e se chama Yei HaHavarim, que é ver milagres na vida através de mudar os nossos paradigmas. Depois, o próximo, que é o 39º, está regido pela letra Vava, se chama de Vongad, a reconexão com Binah, né? Que é o mundo da criação, que é a raiz de nossas almas. O 40º está ligado com a letra Tzadik, que é Almon Divila Taimá, que significa o oculto, figos doces, né? Que o figo é uma das 7 frutas sagradas que representa a conexão com a luz, né? De Da'at, do conhecimento, a luz do conhecimento do eterno. Saber como ser modesto e humilde, não publicar todas as bênçãos de nossas vidas para não atrair cliplot e julgamento. Então, no 38º, está regido pela letra Kuf, Yei HaHavaranim, ver milagres na vida através de mudar os nossos paradigmas. Né? Como assim? Você tem que ver os milagres, você consegue enxergar os milagres o tempo todo. Às vezes você ficar pensando que milagres é só coisas impossíveis. Não, milagres é você respirar. Milagres é você acordar de manhã. Milagre é você ter o que vestir, porque o Eterno cuida da gente o tempo todo. E nisso a gente vai ser feliz. A felicidade vem quando a gente consegue perceber milagres a todo o momento. Mudar os paradigmas da nossa visão. 39º acampamento, regido pela letra Vavo, é o de Vongad, que é a reconexão com Binah. Binah é o fluxo da luz, ou seja, Binah é o mundo da criação. É de lá que procede as raízes das almas dos homens. Né? Aliás, foi lá que o Eterno criou, né? Começou a criar tudo, criar o céu e a terra e tudo. As almas dos homens estão em Atzilut, Baruch Hashem. Então, vamos fazer essa reconexão. Aprender na jornada da nossa alma a reconectar com a luz da criação, o fluxo da criação. 40º acampamento, regido pela letra de Sada, que Almon Divlataima, que Almon significa oculto, Divlataima significa figos doces. O figo é uma das 7 frutas sagradas que representa a conexão com a luz de Da'at, que é o conhecimento. Saber como ser modesto e humilde. Não publicar todas as bênçãos em nossas vidas para não atrair clipot e julgamento. Então, vamos aprender com o mestre Yeshua, que diz, quando ele fazia milagres, ele falava, não diga a ninguém. Não é para sair por aí, nos status da vida, mostrando tudo que você tem, para não atrair clipot, para não atrair inveja, para não atrair sofrimento. Saber conectar ocultamente com o conhecimento, a luz do conhecimento. Guardar toda essa luz dentro de si e a felicidade, e é claro que nós devemos emanar a luz para as pessoas, mas também saber o momento de resguardar tudo isso. Por isso que temos que andar com Siniut, mas Siniut não é só as vestes, Siniut é a maneira de falar, é a maneira de se comportar, é a maneira de toda uma vivência, né? Ter muito cuidado com isso, de não ficar por aí aos 4 cantos, gritando as coisas. Pessoas assim são pessoas sem sabedoria. Baruch Hashem. Próximo acampamento, o 41º, ligado com a letra Yud, se chama Arei Ha-Avari,
as montanhas da passagem. Finalmente, decidi viver somente com a luz. Vai chegar um momento nas nossas almas que a gente fala, não, chega, não quero misturar com nada que não seja a luz. De agora em diante, só eu e Deus. E Deus é tudo. Deus é sua família, Deus é a felicidade, Deus é seu trabalho, Deus está com você em todos os lugares. Não pense que Deus é apenas a reza. Não. Deus é em todos os momentos, ao acordar, até fechar os seus olhos. O Eterno está contigo. A luz está contigo. 42º acampamento e o último, regido pela letra Tav, se chama Arvot Moav, que é o término do Tikkun. Arvot, prazer e deleite. Mesmo perante o perigo de Moav, sentir o prazer da luz e nunca mais o sofrimento e agonias do mundo físico. Quando o povo estava para entrar na terra de Israel, eles estavam nas terras de Moav. Mesmo ali, na terra dos inimigos, eles conseguiam sentir o prazer e o deleite de entrar na eternidade. Baruch Hashem. Essa foi a jornada das almas do povo de Israel. E é como a gente sabe, é cíclico. Isso está a todo momento voltando. Nós temos que fazer essa jornada. Entrar na redenção. Vamos ser fortes, vamos estudar a Torá. Vamos buscar o conhecimento dos sábios. Vamos buscar todas essas informações de cada jornada. Veja esse vídeo várias vezes, esses vídeos, né? Veja várias vezes até você conseguir conectar com cada uma das 42 jornadas e perceber isso em você. Baruch Hashem. Agradeço a vocês, deixem o like nos vídeos e comentários e perguntas no grupo. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom. Shabbat shalom.